Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu trago um tema bastante vasto e que eu vou dar apenas uma pequena introdução, mas muito sólida, muito, vamos dizer, útil para quem escutar, para quem desejar assim ter este tipo de bênção sobre sua vida. E eu quero perguntar, como é que vai a sua vida conjugal? Não é necessário me falar sobre assuntos, mas eu posso falar de assuntos com vocês, deste assunto, desta questão sobre vida conjugal. Então, como é que vai a sua vida conjugal? Ou você nubente, que está prestes a se casar, ou que quer se casar, com certeza, no mínimo você é consciente de que vida conjugal, ou seja, está documentado, é um estado cível, que com certeza é um dentre os mais difíceis de seres humanos lidarem. Porque a maior dificuldade de uma vida conjugal não é o pré-casamento, não é achar alianças, não é achar uma pessoa que se agrade, que se apaixone, não é, como diz, esse tipo de coisa, nem se apaixonar. Mas o difícil é, uma vez que casou, permanecer com este homem, com esta mulher, e sobrepujarem juntos uma gama de desafios completos dos mais variados tipos que se pode imaginar. Até me faz lembrar a palavra do apóstolo Paulo, quando ele disse, 1 Coríntios 7:28, ele disse que sobre aqueles que queriam se casar, ele dá conselhos e fala que não peca quem quer casar, todavia padecerão tribulações na carne. Sim, tribulações na carne. Mas falo isso a princípio não como um ponto negativo, porque afinal de contas a vida, ela tem seus altos e baixos. Se a pessoa é solteira, ela sofre. Se a pessoa é casada, passa por momentos de adaptação. Se a pessoa é bem-sucedida na área financeira ou na área ministerial, mas sempre todo ser humano na face da terra tem um problema. Agora, o que eu vou falar específico aqui é sobre vida conjugal, sobre desafios complexos, e que desde já os nubentes ou os que querem se casar devem estar conscientes de que, primeiro ponto, o casamento é instituído por Deus e é honroso. Hebreus 13, versículo 4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que dão-se à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o casamento, ele faz parte do plano do Senhor Deus para a vida de homem e mulher. Até então, porque as características de um casamento legítimo e que é o padrão segundo a vontade de Deus e que agrada ao Senhor,
deve ser hétero, deve ser monogâmico, deve ser por amor, e ambos buscarem ao Senhor nosso Deus, procurarem entender as diferenças que há entre o marido e a mulher. Então, e não ver as diferenças como algo destrutivo, como algo que venha a minar o casamento, como algo que seja estranho, esquisito. Ora, o que é estranho e esquisito pode ser entendido. E para isso é necessário o Senhor Deus como pilar nesse casamento e assim dando a ambos o entendimento para entenderem um ao outro, porque homem é diferente de mulher. E por mais que queiram inverter as coisas, quem nasceu homem, a alma é de um homem. E se nasceu uma mulher, a alma é de uma mulher. Então isso não pode ser mudado. Então, cabeça masculina, entendimento masculino, é diferente de entendimento feminino. Então, como diz, apesar de sabermos que o matrimônio não é uma instituição muito estável, não é, porque tem gente que casa parecendo que está trocando de roupa, outros se casam e casa de novo, e a segunda vez, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a 10ª, não sei quantas vezes pode casar, e acaba ficando com ninguém, porque no fundo quer uma pessoa sem defeito, ou então a falta do Senhor Deus na escolha, e aí, como diz, a falta do Senhor Deus na escolha, isso é grave. E querer a pessoa perfeita não existe. Todos têm qualidades, mas todos têm defeitos. E assim deve-se ser entendido a princípio. Então, como diz, o casamento não é muito estável. Sempre há os altos e baixos, tanto na vivência como nas estatísticas, onde vários tipos de estatísticas, elas trazem uma negatividade muito grande acerca do casamento, da junção de homem e de mulher. É tanto que alguns optam para uma vida juntos, mas sem estarem casados, ou para uma vida assim, se são dois jovens, uma vida assim de fornicação e não quer casar porque, como diz, vê tanta negatividade e também às vezes não quer responsabilidade ou outras coisas, e aí no final das contas é aquele pensamento, porque se não der certo é mais fácil qualquer um cair fora. Então, como diz, o casamento, segundo os princípios da palavra do Senhor nosso Deus, ele deve ser diante do Senhor Deus e dos homens. Deve-se ser documentado. É um estado diante do Senhor Deus que agrada a Deus, e na humanidade, acerca da nossa vida, é um estado cível. Então, precisa-se ter regularização nessas questões. Precisa dar esse primeiro passo e assim aprenderem a se firmar no compromisso, no juramento que fizeram diante do Senhor nosso Deus, e também porque um homem, uma vez
que engravidou uma mulher, como diz, essa é a sua família se for solteiro. Se for fora do casamento, a Bíblia diz que o Senhor julgará toda espécie de prostituição. Então, tudo isso deve ser considerado, analisado e muitas outras coisas. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: portanto, assim deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, observe, moça, nubente, mulher, com quem você vai casar. Porque a postura de um homem, primeira, é uma postura responsável. Segundo, é uma postura madura. Terceiro, é uma postura que, se quer casar com você, faz planos colocando você dentro deles. Em quarto lugar, a postura de um homem masculino, ele trabalha, ele se empenha, ele é um líder, ele é varonil, ele é esforçado, ele quer realmente um compromisso. Se quer você somente para lhe usar como um utensílio que pode ser usado a hora que quiser, ou se quer você, como diz, adentrar-se sem casar, não aceite. Não aceite. Porque cada um tem seus direitos humanos e a sua dignidade. Então, um homem, um varão sério, quando ele olha uma moça ou uma mulher, assim, ele tem princípios, tem maturidade, tem a mentalidade de um homem maduro, de que vai se casar com uma mulher e que tem que, se possível, sustentá-la, protegê-la, vamos dizer, amá-la, cuidar dela, e não ser aquele que diz assim, não, eu gosto de você, mas eu não quero casar. Aí eu digo, cai fora! Não serve, porque não é preparado para o casamento, não quer casar, não quer compromisso, quer apenas aventurar. E às vezes a sua honra está em jogo, e se não é sua honra, é a sua dignidade, ou é a sua, vamos dizer, postura. Aí de repente, acha que não dá certo, pula fora. Então antes que aconteça esse tipo de coisa, que não é casamento e sim junção, então cai fora. Agora quem já está dentro, como diz, se você, meu caro, se juntou com essa moça aí, como diz, e constituiu família, tem filhos, ou se não constituiu, case-se, porque a Bíblia diz, melhor casar que se abrasar. Ah, mas eu não sei se eu gosto dessa mulher, se eu quero ela, essa moça, para a minha vida inteira. Eu digo, então você tomou um ato irresponsável, porque uma pessoa que se junta com a outra, ou que ao menos está querendo compromisso com aquela pessoa, ou que já está envolvido com ela e diz esse tipo de coisa, é porque você é uma pessoa que não é, de fato, um homem maduro. E sim, é um homem menino, que qualquer coisa, se não der certo, diz, vou embora. E pior ainda quando diz, vou para casa dos meus pais. Mas que vergonha. Homem de verdade não retrocede. Ele vai para frente. Ele vai para frente. Ele vai para frente.
ele sempre vai pra frente. É assim. Agora, se um casamento, uma coisa, como diz, não dá certo mesmo, porque eu digo para não dar certo só se for um que quer matar o outro, é assim. Porque todo tipo de problema e de diferença pode ser entendida. Agora, quando um tem ódio e quer matar o outro, aí como diz, como é que pode? E principalmente se às vezes um lado diz que é da igreja e o outro lado diz, como diz, não é, ou se é os dois. Aí a situação é mais berrante ainda. Os dois estão lá na congregação, ou cada um na congregação diferente. E aí, como diz, parece que eu estou vendo. Ora pedindo a justiça de Deus e na verdade é orando querendo a cabeça do cônjuge. Para depois dizer que o Senhor fez justiça e que o Senhor matou porque era terrível. Eu não vou dizer que Deus trabalha de todas as formas, mas o que eu quero dizer é que se você tem esse pensamento, cuidado que é você que pode ir primeiro, porque esse pensamento não agrada a Deus de jeito nenhum. E uma vez que você está com essa dona, e você, varão, que está com esta dona aí, e você, dona, que está com este varão aí, então procura se acertar. Procura se acertar. Porque até se os dois, um querer matar o outro, se é coisa espiritual, vamos orar. Porque se for demônio, sai. Que coisa é essa? Que um dia se deslumbrou, achou bonita, ou achou bonito, ou achou bom, casou, de repente tá pelo avesso, se deteste. Que coisa é essa? Que é isso? Então, como diz, o Senhor Jesus foi questionado de forma insinuosa, de forma má, de forma debochada acerca desse assunto pelos fariseus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 6, está escrito assim. Antes disso, capítulo 10, vamos ler aqui, versículo 2. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe tentando, ou seja, perguntaram para saber o que ele ia dizer. Perguntaram com más intenções, porque o Senhor olha por trás das palavras a intenção da pessoa. Aí disse, é lícito o homem repudiar uma mulher? Mas o Senhor Jesus, respondendo, disse, quem vos mandou, Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhe, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, uma só carne, vamos dar ilustrações aqui bem simples, que até crianças entendem. Digamos 2 folhas bem branquinhas de papel ofício. E aí, de repente, para passar uma cola bastão e com muito cuidado as duas se grudar assim, mas a tal ponto de não ter nenhuma falha assim. E como diz, as duas virarem uma só. Porque se for tentar separar as duas, se encontrar uma pontinha de brecha, pode até encontrar. Mas aí se for separar, pode rasgar, ferir. Então a mesma coisa acontece com 2 pessoas que estão unidas.
mesmo que se haja muitos problemas, mesmo que você já tolerou muita coisa, mesmo que, como diz, você possa ter muitas queixas do seu cônjuge, mas você está com essa pessoa, como diz, tanto tempo, não é por acaso. E observa bem que debaixo de tudo que é negativo, de todas as suas queixas, você pode observar que esse é o homem ou a mulher da sua vida, com toda certeza. Não vai na ilusão que você vai encontrar o homem e a mulher da sua vida, você estando casada ou casado e achar que vai encontrar um rico. E vem cá, e esse que você vive aí há tantos anos, é o quê? Essa daí que você vive há tantos anos, é o quê? Só foi amor da sua vida quando era bonita, aí porque passou-se o tempo e que você até foi o ácido, ou você, mulher, foi o ácido para estragar, acabar com tudo. Aí você, de repente, como diz, trocar por outro ou por outra. O Senhor vê todas as coisas. Porque quando Moisés permitiu carta de divórcio, os homens se aproveitavam para qualquer coisa. Se visse na mulher algum minúsculo coisa assim desagradável, era um motivo para um divórcio. Se achasse o cabelo da mulher feio, de repente, achou bonito quando casou, aí depois que casou achou feio, aí ia pro divórcio. Ou se via alguma coisa no corpo da mulher e achava feio, ora, como diz, aí é quando eu digo, se casou apenas por uma atração física, porque por amor não se casou, porque quando é por amor, como diz, aceita o pacote inteiro, minha gente. É assim, o pacote todinha. Essa dona pode ser bonita, ela pode não ser tão linda assim, fisicamente falando, ela pode, como diz, ter defeito, esse homem também, ele pode não ser, como diz, o mais bonito ou o mais lindo, mas como diz, quando casa tem que ser por amor. Então é assim, e esse amor, ele deve ser nutrido e oriundo do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Porque ser humano é carnal. Só olha carne, aparência. É assim. Aí a aparência se desgasta um pouco se não tiver o Espírito Santo de Deus na vida. Se não buscar a presença do Senhor, aí o diabo já vai trabalhando e botando assim, do lado de fora, N opções assim, que o homem olha assim e diz assim, por que é que eu estou com aquela aberração em casa, ou então a mulher diz, eu mereço melhor porque estou com aquele estrupício, e assim como diz, de repente, aí como diz, a bagaceira tá feita, Satanás ali destrói família, e cada um que tem as suas razões, e na realidade foi falta de fechar as brechas. Vigilância, faltou dos dois ou de um só. Às vezes a mulher trata tão bem e o marido, como diz, parece que não gosta do tratamento que a mulher dá, não gosta de nada, não gosta do suco, não gosta de comida, não gosta do jeito da mulher, não gosta da fala da mulher, não gosta de nada da mulher. Aí eu te pergunto, pra que tu casou com essa dona? Hein? Por que tu casou com ela? E às vezes a mulher, como diz, reclama que o marido ronca, reclama que o marido assim não tá em forma, reclama assim que o marido, como diz, não faz todos os gostos dela. Aí eu te pergunto, pra que tu casou com esse homem? Pra que tu se casou? Hein? Será possível? Será possível que as pessoas, por qualquer coisa, querem banalizar uma coisa que é tão importante, que se chama o casamento? Então aqui, o casamento, como eu voltando à minha ilustração. 2 folhas de papel. E ali as 2 folhas de papel, como diz, elas unidas,
E se achar alguma ponta de brecha, se for separar, se rasga, tem ferida, porque ambos sofrem. É assim. Aí diz assim, não, a mulher que sofre mais. Eu digo, eu não posso afirmar isso, porque, como diz, sofrimento se há para o mundo inteiro. E se não sofre por casamento, sofre por outras coisas. E é homem, é mulher, então não vou dizer que só a mulher sofre, porque seria insensato da minha parte. Então, tornar-se uma só carne, este termo é muito mais profundo do que nós imaginamos. Mas para sintetizar a coisa, porque eu já disse que só estou dando uma introdução, significa duas identidades que são totalmente diferentes, mas que para se unirem não precisa esmagá-las, ou seja, não precisa um se anular para poder, como disse, unir ao outro, não. Ambos devem ceder certas coisas que precisam ser poldadas, mas as identidades diferenciadas, elas devem permanecer, mas a maturidade e assim o amor chega, porque os dois se unem e a prova disto é quando ambos em tudo chegam a um denominador comum. Então, para ser os dois, às vezes o homem olha para a mulher e faz, o que é isso nessa mulher que eu não estou entendendo? Eu compro carro, eu compro casa, eu dou comida, dou roupa. O que é que essa mulher tem? Que ela só vive triste. Comprei até uma panela para dar a ela de presente. Aí a mulher, por outro lado, diz, esse homem trabalha tanto, só vive no trabalho. Eu nem sei se ele está só trabalhando mesmo. Eu nem sei o que é que ele está fazendo da vida e vai me dar uma panela porque ele está, como diz, reforçando a minha responsabilidade. Eu sou só empregada da casa e cozinheira. É assim, dois pensamentos diferentes. Mas na realidade não é isso, é porque são duas identidades diferentes. Homem não pensa igual a mulher. Mulher não pensa igual a homem. Mas pela graça de Deus, uma mulher pode entender seu marido. E o marido pode entender a sua mulher. Então é igual a pegar elementos diferentes para unificar. Vamos pensar aqui. Outra ilustração muito simples, mas até uma criança entende. Pegar o café, seja ele solúvel em pó, o café. E aí, mais água. E aí, mais açúcar ou adoçante, seja como quiser, mas tem que ter algo para adocicar. Para dar o ponto certo, assim. Dar o ponto certo. Ou ainda que seja só café e água, mas tem que ter o ponto certo. Aí a nubente recém-casada vai pela primeira vez fazer café. Se ela não aprendeu, aí com os tempos vai aprender. E não se entristeça se não aprendeu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. O que importa é continuar tentando até acertar o ponto. Então assim é a vida conjugal. Eu não posso me desanimar ou chorar por cada coisa, ou o homem vê como uma aberração da parte da mulher qualquer coisa que ela fala ou como ela age. Tem que se entender que cada um é diferente. Agora, quando se há exageros, quando há coisas que não são certas, então, como diz, tem que se haver diálogo. E depois, como diz o Espírito Santo do Senhor, é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Agora, isso não isenta a responsabilidade de uma dona que estiver errada,
ou de um marido que estiver errado. Porque vai ter momento que o Espírito Santo vai chamar a atenção fortemente do marido, ou vai chamar a atenção fortemente da esposa. Porque a esposa é vaso mais frágil, é verdade, nós somos. Mas acontece que não somos isentas das nossas responsabilidades e daquilo que o Senhor, como diz, venha falar, e daquilo que o Espírito Santo começar a cobrar. É assim. Então, aí o Senhor continuou dizendo, Marcos 10, o próprio Senhor Jesus, versículo 9. Portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-la acerca disso mesmo. E lhe disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E a mulher deixa o seu marido e casar com outro, adultera. Agora a carta de divórcio foi dada por quê? Nos tempos de Moisés. Ora, o Senhor diz aqui, no mesmo capítulo 10 de Marcos, aqui, no versículo 5, quando ele diz, pela dureza do coração vos deixou escrito esse mandamento. Ora, as pessoas são duras, relutantes e muitas vezes terríveis para o lado do Senhor Deus, para crer nele na sua palavra. Imagina um cônjuge com outro. Imagina que uma coisa, como diz, um cônjuge faz, e se foi grave ou se não foi, pede perdão, mas aí o outro, como diz, ele prefere manter o rancor. Ele nem toma a frente para resolver a situação e, se impossível, quer ver aquele cônjuge na míngua, morrer. Se possível, ser fulminado ou fulminada, como diz, na angústia, na tristeza, porque aquele outro cônjuge faz de tudo pelo casamento e o outro não corresponde. A altura só corresponde com ácido. Só corresponde com desdém. Só corresponde com descaso. Só corresponde com eu não te perdoo. Só corresponde com maldade. Só corresponde com atos maus, sutis, psicológicos, que deixa a mulher bem entendida, ou o homem bem entendido, que ele ou ela não quer nada de reconciliação. Aí isso simplifica o conceito de dureza de coração. Então, o Senhor está dizendo que Moisés escreveu, porque ele era legislador, escreveu esta carta, como diz, o Senhor permitiu, porque até então, como diz, gente não procura ajuda, gente não busca o Senhor Deus, gente, então para evitar um fulminar o outro, ou um chega até, vamos dizer assim, meter álcool e fogo na roupa do outro assim, aí acaba se divorciando. Então aos divorciados, como diz, não é o fim da sua vida. O Senhor, a graça de Deus, ela é maior do que qualquer situação. Mas preste atenção, todos os nossos atos e intenções são julgados pelo Senhor nosso Deus. Então, a palavra unir-se significa grudar, fixar. Está mesmo colado ali. Ou seja, o varão que antes se vivia com os pais, fazia tudo pelos pais, agora tem que fazer por sua mulher, por sua esposa. Agora a esposa não se aproveita da questão para ser uma nora bem ruim, e aí, como diz, deixar teu marido em conflito, ou vice-versa, ser um genro bem ruim,
como diz, como diz, afligir o pai e a mãe da dona que você casou, ou então para afligir, como diz, o seu sogro, a sua sogra, mulher. Então você não se aproveita para ser mal não, viu? Para ser uma Jezabel da vida, não. Porque o Senhor vê todas as coisas. E de repente Ele pode tomar uma postura que você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Então aqui, louvado seja o nome do Senhor. Os dois aprendendo a terem suas identidades diferentes, mas unificadas. Vou dar um exemplo. Olham e dizem, ambos concordam e dizem assim, precisamos de um sofá. Aí o outro diz, é verdade, então vamos procurar por um sofá. Aí a vontade de quem deve prevalecer numa coisa para os dois. É a vontade do homem? Não. É a vontade da mulher? Não. É a vontade dos dois e do Senhor em primeiro lugar. Quando se trata de uma coisa onde os dois são envolvidos, um só não pode tomar a decisão sem consultar o outro lado, sem falar com o outro lado. Como quem diz, eu não preciso de você, porque até na Bíblia diz que a igreja do Senhor, os que dizem braço, eu não preciso de você, pé, eu não preciso de você, precisa. Ou você está desfazendo, como diz, da criação do Criador. Então, sai os dois para comprar um sofá. Pelo amor de Deus, tem que ter maturidade para não brigar, porque um quer aquele e o outro não quer. Por favor. Se um se agradou de um e outro se agradou de outro, como diz, a mulher pense assim, não, posso encontrar um melhor do que esse. E o marido pensar e dizer assim, não, eu tenho que escolher um que agrade a ela também. Então, vão para outra loja, tá certo? Ou procura pela internet e mostra o outro. É assim, mas é bom examinar a coisa de perto. Aí, de repente, encontra um sofá que os dois olham assim e é como se fosse um apego à primeira vista. Só que a mulher acha assim, nós mulheres. Ah, que sofá bonito. Eu gostei dele. Ele é bem estofado. Ele é bonito. Olha como ele tem essas partes extras. Aí já o homem olha e diz assim, eu vou ver o material. O material realmente é bom e vou ver se vale a pena o preço que eu vou dar nesse sofá, porque além de eu querer o melhor para minha família, mas também eu evito exploração. É assim. Aí a mulher gostou da cor, gostou do modelo, e o homem aprovou porque também achou bom, de excelente qualidade, e o preço, ou seja, a parte racional entra, e a parte, vamos dizer, analítica, emocional também entra. É assim. Então, pontos essenciais para um casamento ajustado. Eu vou falar aqui. Para um casamento ajustado. Primeiro lugar como diz, qual seria a vontade do Senhor Deus para um casamento que agrade a Ele? E qual seria o papel do homem e da mulher neste casamento? Porque assim, todos têm suas responsabilidades.
E o Senhor Deus, embora pudesse, tem poder de fazer tudo sozinho, mas Ele não fará sozinho, porque certas coisas é de cunho da responsabilidade humana. E uma delas é o casamento. É constituído pelo Senhor, o Senhor dirige, o Senhor conserta quando quer, assim, quando há uma situação assim extra, como diz, mas quem deve viver é os dois, e os dois devem construir esse casamento. Então, em primeiro lugar, o que o Senhor deseja para este casamento? Como diz que esse casamento, como eu já até antecipei alguns pontos antes, ele vem a ser um casamento, vamos dizer assim, monogâmico, hétero, tá? Outra coisa assim, diante de Deus, não é considerado casamento, não. Então, hétero, monogâmico, ou seja, que ambos tenham só um parceiro, tá certo? Se tinha um bocado quanto solteiro, aí é quanto solteiro, quanto solteira, que apronta e vai e tal. E nem todos aprontam. Mas tanto antes como depois, como diz, ambos se dedicarem um ao outro. O segundo ponto que o Senhor deseja do casamento é que o homem venha a desfrutar essa dona que ele casou. E eu falo essa dona porque a Bíblia nos chama também de dona de casa. Então, essa dona aí, por que eu falo assim? Porque às vezes não é fácil lidar com essa dona. Como de às vezes essa dona aí, é só Jesus, ela reclama mais do que agradece. Mas ainda assim, há jeito para tudo. O Senhor conserta em ambas as partes. Então, como diz, o desejo do Senhor para esse casamento é que ele perdure a vida inteira até que a morte, como diz, separe fisicamente e que as almas vão para o céu, claro. É assim. Como diz, e que o homem desfrute da escolha que ele fez, da esposa que ele quis casar. É assim. Vou ler aqui no livro de Eclesiastes, que eu até esqueci de marcar. Eclesiastes tem um termo muito interessante que realça isso que eu estou falando. Diz assim, capítulo 9, o versículo 7. Aqui diz, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ou seja, no casamento que não haja mácula. E nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida significa desfruta, se alegra. Eita maravilha! Aqui diz, com a mulher que amas, que estás casado, servo. Que estás casada, serva. Aqui, todos os dias da sua vida, da sua vaidade, os quais o Senhor Deus deu, aleluia, debaixo do sol, todos os dias da sua vaidade, porque esta é a sua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Ou seja, e tudo quanto fizerdes à mão, para fazer, faz-o conforme tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ou seja, o Senhor está dizendo, se eu dei uma coisa para o ser humano desfrutar, se ele tem família, se tem esposa, se tem comida, se tem, como diz, onde reclinar a cabeça, então seja grato e desfrute a vida, meu filho, enquanto você tem, tá certo?
Porque o Criador é que está falando, desfrute a vida enquanto você pode, com essa dona aí que você casou. Essa daí, você dona, desfrute a vida com esse marido aí que você casou, tá certo? Procurem se acertar. É necessário, como diz, e se uma parte não quiser houver dureza de coração, ainda assim ajeite, porque um lado pode estar duro, mas o outro lado pode estar orando, seja quem for. E assim como diz, essa é uma das coisas que o Senhor deu para o ser humano desfrutar na vida. Então, como diz, é necessário um entrosamento completo de homem e mulher para poder os dois ser uma folha de papel, como diz, bem colada, para que os dois sejam como um café, como diz, no ponto. Então que sejam uma só carne, essa é a vontade do Criador, que sejam felizes, que haja união, que haja consenso, que haja o Senhor em primeiro lugar. Então se eu quero ser bem-sucedido ou bem-sucedida na minha vida, se eu quero viver, ter uma qualidade de vida melhor, então, como diz, eu preciso, como fala, colocar o Senhor Deus como um centro pilar de tudo. Que Ele seja o pilar de tudo, em primeiro lugar. Glória ao nome do Senhor, porque quando eu tiver com problemas, eu vou perguntar ao Senhor Deus. Eu vou pedir a direção do Senhor. Quando eu tiver angustiado, eu vou me apegar ao Senhor. Quando eu, como diz, estiver com a mente assim, como diz, antes que vá para o mal, vai para a Bíblia, minha filha. Vai para a Bíblia, servo, a Bíblia. Porque aí você vai estar lendo uma coisa boa. E não vem com desculpa de dizer que não entende não, porque se você orar ao Senhor, o Senhor dá entendimento. Ou então vai lendo pelo livro dos Salmos, que você vai entendendo alguma coisa, com certeza. Porque é melhor fazer essas coisas do que se entregar para o mal. Agora, o que o Senhor Deus quer do marido para esse entrosamento? Para essa união ela ser, como diz, não falsária, não de aparência. Não, como diz, nas redes sociais está tudo sorrindo. Na igreja está tudo unido e dentro de casa se matando. Então, para que seja uma coisa verdadeiramente verdadeira, o que o Senhor quer em primeiro lugar do marido? Quer que ele confie na sua esposa. Agora, não é por isso, esposa, que você vai dar índices que venham assim a perturbar o seu marido e ele começar a desconfiar de você, viu? Então faça por onde, não dá trela para nenhum tipo de coisa, para que o marido não venha desconfiar de você. Porém, se ele é desconfiado por vida, o Senhor está dizendo que confie na sua mulher. Glória ao nome do Senhor. No livro de Provérbios 31, o versículo 10, está escrito, o versículo 11, o coração do seu marido está nela, nessa dona aí, confiado, e ela, nenhuma fazenda faltará, ou seja, além de não dar brecha para sofisma, para coisa esquisita, ela, como diz, corresponde, reafirma cada dia mais que esse homem pode confiar nela. Então é assim. Então tem mulher que se faz de vítima, mas também faz por onde. Como diz, tirar o marido do sério. A Bíblia manda confiar na esposa. Olha aqui, marido. Aí eu que estou falando aqui, eu digo, o Senhor manda os maridos confiar em nós, esposas. Mas também, como a espada corta em ambos os lados, não dê brecha, não dê lugar para algo que o marido venha desconfiar de você. Entendeu, dona?
O ponto 2 que o Senhor quer do marido, que aprecie a sua esposa. Provérbios 31, 29. Um homem que falar uma coisa dessa, a mulher é bem-aventurada mesmo. Aqui, ó. Muitas filhas, servas de Deus, agiram virtuosamente, mas tu és superior a todas elas. Oh, o marido, quando ele diz disso de uma mulher, porque a mulher de Deus, a mulher, como diz, ele olha assim, pode encontrar mais bonita, pode encontrar mais bem feita, mas com as virtudes da mulher, essa mulher que é, como diz, que enfrenta os problemas com ele, que, como diz, que dá conta de tudo, que é uma mulher de fibra firme, que é uma mulher, como diz, praticamente insubstituível. Aí esse homem diz: muitas mulheres agem bem, porque não é só você, mas você é superior. Eu não trocaria você, minha esposa, por nenhuma outra. Então o Senhor quer que o marido aprecie a esposa. Ah, mas é uma dificuldade para a parte masculina? É. Principalmente quando essa dona começa a reclamar. Quando essa dona começa a cobrar muita coisa. Quando essa dona, às vezes, ela é iracunda. Ela só vive reclamando. Reclama de tudo, nada para ela tá bom. Aí isso dificulta que a parte masculina venha apreciar sua esposa. Agora, quando a esposa tem um amor incondicional e procura fazer as coisas com amor, essa é a chave. Aí o marido, como diz, vai começar a dizer: a comida estava excelente hoje, mulher. Aí outro dia ele vai dizer: nem que ele traga um abacaxi da feira. Eu, por exemplo, gosto da fruta abacaxi. Aí traz, como diz, aí diz: olha aqui, minha esposa, vamos comer? Vamos comer sim, até porque, como diz, comprou porque lembrou-se de você, mulher. Ah, mas eu queria que ele comprasse outra coisa, que ele comprasse isso, aquilo. Aí eu digo: pois é, se quer retorno tem que dar investimento. E o investimento, como diz, das mulheres, eu vou dizer já qual é. Estou falando dos homens ainda. Então o Senhor deseja que o homem confie na sua esposa, aprecie a sua esposa, faça por onde, tá certo? Ser, como diz, apreciada. Se você não for pelo seu marido, como diz, mas ele está com você, é porque ele dentro de si lhe aprecia, mas não sabe falar, se expressar. Mas você vai ver em pequenas atitudes a forma a qual ele demonstra amor ou demonstra que lhe aprecia. Certo? Então, uma coisa difícil para a parte masculina. Para a feminina é entender o respeitar o marido. E para a masculina é entender como amar essa dona, a esposa. Efésios capítulo 5, o versículo 25, o Senhor ordenou expressamente. Ele disse: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, como é conciliar? Que ideia eu posso ter para comparar? Que o Senhor está dizendo: o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, como é que é essa ideia para eu entender? Simplesmente, o homem que ama a sua mulher e a sua família, ele é provedor, ele, como diz, sabe lidar com cada um, ele, como diz, faz de tudo por essa dona, mesmo que às vezes sacrifique o ego, como o Senhor Jesus sacrificou a sua divindade.
Aí o homem sacrifica o ego e diz assim, eu vou fazer porque, como diz, eu amo esta mulher. E depois, o que você fizer, que às vezes você é contra, não vai arrancar nenhum pedaço seu. Por exemplo, tem homem que não gosta que a mulher cresça, que a mulher tenha uma profissão, que uma mulher tenha uma realização pessoal, que a mulher não estude, que a mulher venha a ser aquela dona de casa, como diz, somente para limpar a casa e servir a autoridade da casa. Aí eu digo, você tinha que ver isso antes de casar. Se você queria só uma dona de casa, então você não podia ter escolhido uma dona que trabalhe. Porque se ela largar o trabalho por causa de você, ela vai ficar muito frustrada com isso. Porque vai se sentir inútil. Então, se você quer, agora se você quer, ou deveria ter pensado, numa esposa a qual crescesse junto com você e ambos comprassem as coisas e dividissem as despesas, aí você não ia escolher uma dona de casa, porque para fazer uma dona de casa você é obrigado e tem que fazer com amor. Se não quiser que as orações sejam impedidas, é obrigado a sustentar essa dona, a cuidar dela, porque afinal de contas o Senhor Jesus, ele disse, ninguém odeia a sua própria carne, mas sim a sustenta e alimenta. Versículo 28 de Efésios 5. Então, às vezes, não olhamos antes. É por isso que eu digo, o amor, ele é construído. Porque se o amor é sólido antes de casar, como diz, esse casamento não tem tanta dificuldade. Agora, se foi só uma paixão, ou casou por pressão dos pais, ou por pressão da sociedade, casou, como diz, procura entender. Não pensa em outra, ou em outro, ou no perfeito, ou na perfeita, ou no rico, ou numa rica, não. Aceita a tua realidade e faça por onde. Agora, a dureza do coração, ou de um ou de outro, lá na frente, será cobrada por Deus, quando o cônjuge se errou, ou como diz, se é inocente, o outro põe miola na cabeça que errou, que fez alguma coisa errada e que está endurecido, ou porque não comprou uma coisa que ela queria ou que ele queria, sei lá, qualquer coisa, o Senhor vai cobrar também. Certo? Então, o Senhor quer dos esposos, dos varões, que confiem na sua esposa, que aprecie a sua esposa. Ah, mas essa mulher tá igual uma bruxa que só falta vassoura para ela voar. Eu digo, parte da culpa é sua. Porque você, quando quer comprar uma coisa, você faz de tudo para comprar. E porque não cuida da sua esposa, não leva ela para, como diz, dar uma hidratação no cabelo, ou não compra uma roupa nova, ou não incentiva e diz, querida, fazer exercício, você precisa se cuidar também, descansar. Não! Além de não reconhecer que a dona está cuidando dos próprios filhos, está cuidando da casa e cuidando dele, ele não reconhece que as atitudes é igual um ácido contra aquela mulher. E aquela mulher, a estima vai lá para baixo, ela não tem vontade de nada. Ela não sai, como diz, da cama. Ela se torna uma mulher assim, improdutiva, triste, angustiada. Teve os seus sonhos frustrados. Teve a sua vida, como diz, dedicada a vida inteira. Aquele homem, ele é assim, ele é mal agradecido. A mulher tá feia, meu filho. Olhe você também para ver se você não tá lindo.
Quantos anos tá com essa dona aí? 30 anos? 10 anos, sei lá. Observa! Se ela não tiver tão linda, você faz alguma coisa. Independente disso, amor vai além da aparência. Agora também a mulher não deve se dar o desleixo. Então, como diz, que amar a esposa. Aí se for na hora da doença que tu olhar assim de ser o quê? Tu tá doente, tu tá com câncer, tá com isso, cai fora. Aí vai em busca da bijuteria. Se tu fizer isso, Deus te dá um pago muito bem pago. Tu nem imagina. Porque se fosse tu doente, tua mulher não ia te abandonar não. Tua mulher ia chorar. Como diz, ou nos pés do Senhor, chorar. Buscar uma solução para que tu fosse curado. Porque mulher, como diz, ela é mais emocional. Como diz, existem muitas mulheres que, como diz, exercitaram muito o raciocínio lógico. Mas se tem amor, essa dona, como diz, vai fazer de tudo para que você viva. E aí se ela que está com uma doença, como diz, aí você quer largar, quer abandonar, diz assim que teve a vida infeliz, aí encontra uma andorinha lá fora e diz assim, encontrei o amor da minha vida. Aí se eu tivesse cara a cara com você, aí eu ia perguntar, e essa aí que você tá aí, é quantos anos que tá com ela aí? 30 anos, mas eu encontrei o amor da minha vida. Eu digo, e essa aí é o quê? Ela é o quê? Não, tá sendo um peso pra mim, porque está doente. Eu digo, cuidado, você pode adoecer também. E ela ficar boazinha e Deus reconstruir a vida dela e você ir pro buraco. Ou pra cana, pra ver ela sendo abençoada. Ou vice-versa. Então, cuidado. Aqui, que o marido confie em sua esposa, que aprecie sua esposa, que ame sua esposa, que é um amor. Qual foi o amor do Senhor Jesus pela igreja? O amor perdoador, o amor sacrificial e o amor incondicional. Ou seja, o amor de perdoar o que? Os nossos pecados. O maior caminho, o que triunfa, o que é supremo, acima de qualquer aberração, é o caminho do amor, do perdão. Que leva a uma reconciliação e que leva a muitas outras coisas. Aqui, e que o homem sustente essa mulher, a qual escolheu para ser sua companheira. É assim. Ela não trabalha não, porque não quer, ou porque foi, como diz, escolhida, como diz, desde cedo. Você é obrigado a sustentar essa dona. Agora, não aproveita não, dona, para ser perdulária, gastar. E o marido, como disse, se atolar na dívida por tua causa não, porque senão é você que paga o preço. Viu? Então, como diz, se os dois é um só, cada um deve ter a sensatez e fazer a coisa certa. Nós, mulheres, o que o Senhor Deus quer de nós, esposas, para os homens, eu encontrei 4 pontos. Para as mulheres, eu encontrei vários pontos. Aqui. Vamos para o livro de Provérbios. Voltar para Provérbios. Aqui.
Aí alguém pode dizer, o livro de Provérbios é só admiração de uma mulher. Eu digo sim, mas eu posso mostrar o oposto da admiração, de que muitas vivem assim. Aqui, capítulo 31 de Provérbios, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis. Ou seja, uma mulher virtuosa. O que é virtuosa do grego? Cheia de habilidades, inteligência, que, como diz, supera até mesmo uma beleza física. Então, esta mulher, ela é cheia de virtudes. Ela não é uma mulher nécia, que não sabe fazer nada, que não sabe dar um conselho, que não sabe cozinhar, que não sabe lavar uma roupa, que não sabe, como diz, o que é um casamento, que acha que é igual estar num castelo e ser a princesa e ver um príncipe. Se você pensa assim, minha filha, e não casou, graças a Deus que você ainda não casou, porque você, se casar com esse pensamento aí, você vai se decepcionar muito. Então a mulher virtuosa, ela deve ser prendada. Não vou dizer que deve saber de tudo, mas deve saber cozinhar, deve saber lavar roupa, e se casou sem saber, aprende. Aprende, se esforça. Faz alguma coisa de útil. É assim. Como diz, esta mulher, versículo 12, ela faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Não, eu tenho me tornado uma mulher muito amarga, porque eu não recebo o bem, só recebo o mal. Eu digo, vem cá, e Deus não tem te dado bem não, tu não tem nada na vida para se alegrar. Tu porventura não tem assim um filho, uma filha bem-sucedida, ou um neto ou uma neta que possa amar, ou então tu não vê que Deus tem te dado anos de vida e tu tem estragado, ou então tu tem se concentrado mais, como diz, na tua insatisfação do que em procurar viver a vida. Procura viver a vida da melhor maneira possível, dona. E não se torna rixosa não, tá? Porque tu pode ficar sozinha. Porque a Bíblia diz, é melhor o marido, como diz, em cima do telhado ou comendo hortaliça do que com uma mulher contendeira, uma mulher barraqueira. Uma mulher que tudo reclama, uma mulher que, como diz, que se o marido, como diz, não corresponde às expectativas dela, ela reclama, ela acha ruim, ela acha ruim tudo, ela não gosta de nada, então o problema está em você, minha filha. Precisa de oração, precisa de libertação, sabe? Precisa do Senhor Jesus, porque você está amarga, e a pessoa amarga não consegue fazer bem algum, porque acha que os outros não merecem, porque acha que o mundo lhe deve alguma coisa. E desde que simplesmente você pode, com a graça de Deus, se libertar da amargura e procurar fazer o bem sem ver a quem, incondicionalmente. O que o Senhor quer desta mulher? Aqui diz versículo 13. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as mãos. Busca lã e linho. O que é que significa isso aí? Que ela sabe crochetear? Que ela sabe, como diz, tricotar? Que ela sabe, acima de tudo, trabalhar com as mãos para fazer, como diz, coisas úteis. Seja trabalhar para ajudar o marido, seja trabalhar dentro de casa, seja, como diz, cuidar bem dos filhos, seja, como diz, servir a comida na mesa, tudo requer o quê? As mãos. As mãos desta mulher, nossas mãos. Aí aqui, é como um navio mercante, de longe traz o pão. É uma linguagem poética muito profunda, mas o que significa?
significa o seguinte: se essa mulher tiver, o marido e o esposo está em dificuldade financeira e não está dando conta das coisas da casa, essa mulher, ela pode fazer bolo, ela pode fazer cocada, ela pode vender cosmética, ela pode fazer qualquer coisa, como diz, e esta mulher vai comercializar, e nem que de longe traga o seu pão ou uma providência para ajudar, ela faz. Não é uma mulher alienada assim, uma mulher que não sabe de nada, meu Deus do céu, nada, não! É uma mulher que sabe, tem discernimento, edifica a casa com inteligência, com sabedoria do alto. Como diz, nenhuma de nós é perfeita, mas o que pudermos aprender e praticarmos, vamos fazer. Aqui, versículo 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa. Você quer o quê? O café da manhã. Antes dos filhos ir para a escola. Antes do marido acordar. Como diz, o café já está feito ali, os preparativos. E se tiver empregada, mas que privilégio. Aí ela sabe dar tarefa às suas servas. E um conselho adicional, tá? E de olho no marido, vigiando, viu? Se tiver muitas servas, sim. Tá certo? Aqui. Esta mulher é uma mulher que sabe usar as mãos para um trabalho bom, honroso, frutífero. É uma mulher trabalhadora, esforçada. Também é uma mulher que tem discernimento. Não é uma boba. Ela entende as coisas. Mas também não entende pro lado errado, porque tem mulher que entende pro lado errado. E a gente tem que entender pro lado certo. E para entendermos no lado certo a coisa, assim, no sentido total, é só o Espírito Santo do Senhor nosso Deus para nos ajudar. Essa dona, versículo 18, prova e vê que é boa sua mercadoria, sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, uma mulher, como diz, que trabalha, que o que fizer, prove e vê que sua mercadoria é boa, se é costura, se é bordado, se é comida, se é cosmético, se é o que for que estiver vendendo, o povo vê que é boa a sua mercadoria, porque trabalha bem. Ela cinge os lombos de força, fortalece os braços, trabalha. Ou seja, a mulher mesmo na época da regra, ela sente dor, ela sente incômodo, mas mesmo assim ela está de pé fazendo alguma coisa de útil, só quando não aguenta mais que ela se deita ali, mas com certeza as coisas estão no controle, ela sabe como é que está a casa, ela sabe o que é que necessita, ela sabe o que precisa fazer, que se levantar para fazer. Aqui, a lâmpada não se apaga de noite, ou seja, uma mulher que dorme tarde e acorda cedo. Ou seja, requer muita diligência, requer muita responsabilidade, requer, como diz, ser uma mulher muito ativa. Aqui, estende as mãos ao fuso, as palmas de suas mãos pegam na roca. Ou seja, a mulher costura. Ah, então eu sou obrigada a virar costureira? Não. Mas a que costura, como diz, está dentro aqui do padrão desta mulher, a qual foi descrita na Bíblia, como diz, e que nem se sabe o nome dela, mostra um tipo de padrão de mulher que ela sabe, essa aqui sabe costurar, usar as mãos sempre pro bem. Se não sabe costurar, sabe fazer comida. Se não sabe fazer comida, como diz, sabe plantar uma horta. Se não sabe plantar uma horta, como diz, sabe bordar. Se não sabe bordar, tem que saber fazer o almoço, né, minha filha? Café da manhã, a janta, tem que saber fazer, né? Que as mãos é para ser útil. Tá certo? Aqui. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda
forrada de roupa dobrada, ou seja, antes de qualquer acontecimento, essa mulher, ela tem um discernimento dado por Deus e é uma mulher precavida. Não é uma mulher tonta ou uma mulher que age no improviso na última hora assim. Pode não dar certo seu improviso. A questão pode ser além do seu improviso. Então, precaver-se é um processo, é uma coisa que deve ser bem pensada, analisada. O improviso, ele mostra uma certa habilidade, mas nem para tudo o improviso funciona. Aqui, versículo 22. Faz para si tapeçaria de linho fino e púrpura a sua veste, ou seja, além de ser uma mulher de classe, uma mulher que sabe até fazer veste para si mesma, uma mulher, como diz, que é bem utilitária, como diz que olha uma propriedade, examina, adquire e ainda planta uma vinha, viu? Esse é o nosso valor, glória a Jesus e muito mais. Como diz, ela sabe fazer as coisas que são da competência dela. Ela sabe, ou se não sabe, deve aprender. O que é da competência de uma mulher? Em primeiro lugar, respeitar o marido. Isso é um processo. Porque tem mulheres que já vêm da submissão por natureza. Mas tem outras que todas nós, melhor dizendo, precisamos da orientação do Espírito Santo do Senhor para saber respeitar o esposo. Porque ele é o chefe da casa, da família, o líder. Ele é. Ah, mas meu marido, ele é mais manso, eu sou mais assim. Eu digo, pois é! Mas ainda assim você não pode assumir o papel dele. Você tem que aprender a submissão e a respeitar a posição dele. E se a coisa é condizente dos dois, como disse, se parte dele a decisão final, deixa ele decidir. Aqui, versículo mais adiante, quando diz o 20, abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. E aqui diz, como diz, que esta mulher quer dizer que ela é uma mulher sábia. É uma mulher que, além de precavida, ela sabe fazer as coisas que são da competência dela. É uma mulher que usa o que ela tem, os talentos, como diz, a sua influência, o seu bom exemplo, o que for para levantar a moral deste homem, para colocar ele para frente, principalmente quando estiver desmotivado, triste. É assim? Então aqui, essa é uma mulher que é sábia. E por isso, como diz, aqui diz, versículo 30. Enganosa é a graça, a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Ou seja, será exaltada, será bem vista. Será observada como um exemplo, será inspiração para outras. No bem, já pensou? Assim. E como diz, há um segredo no ato conjugal. Este só é selado verdadeiramente. Eu falo verdadeiramente no sentido de além do físico. Quando a esposa é entendida nos seus sentimentos,
o marido entende, e quando este marido é respeitado e está bem psicologicamente, e ambos têm amor. Então esse é o ato conjugal genuíno. Pronto, o marido entende os sentimentos da esposa, até porque a esposa, nós somos vasos mais frágeis. E ainda assim precisamos entender que o homem, para, como disse, se sentir bem, precisa urgentemente do Senhor, de respeito, e também precisa, como diz, estar bem psicologicamente. Porque se não estiver bem psicologicamente, então é uma coisa que a esposa também deve ter um entendimento e compreensão para saber e orar pelo esposo. Ponto 2 eu vou falar rapidamente, e o ponto 3. Para um casamento andar para frente e não ser um casamento disfuncional. O que é um casamento disfuncional? Cada um para o seu lado, cada um para o seu quarto. Eles só têm um contrato de papel, porque diante de Deus, para eles, o casamento não representa nada. Então, esse é um casamento disfuncional. O que é, como diz, o casamento de aparência. É rei por fora, oh maravilha, tira foto com a esposa. Mas dentro de casa estão os dois igual a dois demônios, um brigando com o outro. Toda hora, todo momento. E se isso acontece, deve-se observar que no mínimo tem influência espiritual nisso. E quem for errado deve ceder, porque ou cede ou então a vida entra em ruína. Tudo. Então, discernindo e demolindo problemas. É entender, em primeiro lugar, a raiz do problema. Vem de quem? Da onde? Às vezes, o marido, ele vem perceber porque o Espírito Santo mostra. Às vezes, a esposa vem entender que é alguma atitude dela, alguma coisa, quando o Espírito Santo mostra. E ambos devem sempre estar alertas que existe a influência do mal. Também. Agora, quando eu entendo que existem problemas e que eles precisam ser demolidos, exterminados da minha vida, o que eu preciso fazer? Agir da maneira certa, com a direção do Senhor, fechar as brechas, evitar as birras, as contendas, a ira, a discórdia, perdoar diariamente, quantas vezes for necessário, união, oração, jejum, culto doméstico, seja o que for, tudo deve ser verdadeiro e para a glória do Senhor. Porque se não for verdadeiro, nunca o Senhor será glorificado em atos que não são verdadeiros. Qual é a postura do homem para resolver problemas? Ele é o líder, o chefe da família. Como diz, porém, a esposa é o braço direito abaixo de Deus. Imagina um homem sem um braço. Qualquer um sem um braço sente falta, não é? Então, o homem pedir a direção do Senhor Deus. Esfriar a cabeça. Ter calma. Agir da forma mais sensata possível. Eu falo assim, porque a parte masculina é fácil de se irritar, se aborrecer por causa do temperamento, agir impetuosamente assim. Então precisa nessa hora do equilíbrio do Espírito Santo, da ajuda do Senhor. Agora, ao mesmo tempo, ter pulso, ou seja, saber como resolver, saber o que quer, resolver de acordo com a vontade do Senhor, ter força. Agora, com as ações externas moderadas. Porque um homem demonstrar força não é ele dar murro numa mesa.
mas é ele, como diz, agir de uma forma a qual muitos diriam assim, eu daria um soco logo, mas ele não, ele resolveu a situação sem precisar disso. Então, compartilhar com a esposa também um assunto, ser honesto. É uma só carne. Ah, mas tem coisas que é só masculina. Tem. Tem. O homem precisa de seu espaço e da sua caixa psicológica, seu mundo. Sim. A mulher também precisa disso. Nós, mulheres, precisamos. Agora, é necessário o varão compartilhar com a esposa o assunto, ser honesto. Aí tem homem que diz, não, ela não sabe nem como diz, tirar um dinheiro para mim no banco, não sabe resolver nada. É uma mulher alienada, é uma mulher que não sabe nada. E eu digo, parte disso é culpa sua, porque você proibiu ela aprender muitas coisas, com certeza. Para ela não ficar sabendo de certas falcatruas que você faz, ou justamente para você ser chamado Senhor sabe tudo. Mas fique sabendo que a mulher, mesmo sem uma cultura, ou mesmo sem ela entender muito uma coisa, de repente esta dona, cheia do Espírito Santo, ela fala, nem que seja uma palavra, que você, homem, vai escutar, e aí depois você vai dizer, eu pensei de todas as formas, mas ela disse uma palavra-chave que eu nunca pensei que ela pudesse dizer, porque como eu disse, como diz o ditado, uma cabeça pensa e duas pensa melhor. É assim. E a mulher pensa diferente do homem, embora um possa compreender o outro. Então não despreza a tua dona não, tá certo? Chama ela, nem que ela só sabe escrever o O que é redondo. Respeita isso! E fale com ela. Porque uma coisa todo ser humano tem quando vai passando os anos, vivência de vida. Aprende alguma coisa. Não fica um bebê a vida inteira. Mulher, para resolver problema difícil, digamos, tá um problema difícil dentro de casa. Nós, mulheres, precisamos fazer o quê? Silêncio! Fechar a boca! A boca, neste momento, onde as coisas estão no ápice de parecer uma explosão, a boca de uma mulher deve ser igual a um túmulo. E está em oração, claro. Escutar o marido falar, quando ele quiser falar, porque vai ter momento que ele não vai querer falar, porque uma coisa difícil na parte masculina é ele expressar tudo que incomoda e expressar de forma clara. É difícil. Como para a mulher, às vezes é difícil expor os sentimentos, porque a mulher tem uma mentalidade assim, de um raciocínio que pode falar 10 coisas diferentes, e o marido tentar assim entender qual é a raiz, o que ela está querendo realmente dizer. E desde que ela está querendo só falar, e se alegra quando tem uma atenção do marido. Mas se alegra mais ainda quando ele compreende se ela estiver estressada ou cansada e diz assim, querida, você é uma benção. Pronto. Acaba toda a inquietação dessa dona. Aqui. Escutar o marido falar quando ele quiser falar. Porque se ele chega de cabeça quente e você disser, o que é que está acontecendo? Olha, nosso filho na escola sofreu bullying. Olha, tem conta de água e luz atrasada. Olha, como diz, o gás acabou. Se você não tiver cuidado, como diz, no mínimo você pode receber um grito de abalar a casa. Porque o problema não é com você, mas como a mente está cheia de problema e vem mais problema, aí como diz, explode. Então, silêncio, fecha a boca. Ah, mas
mas eu tenho um discernimento, alguma noção do que é. Mas só fala quando o marido falar. E se o Senhor deixar falar, porque certas coisas é melhor a mulher estar calada do que falar. E o que ele falar, escutar, prestar atenção, ter sabedoria para falar, se tiver orado antes e pedindo ao Senhor. Como diz, e se acha que o esposo, como diz, você tem um pensamento que em alguma coisa está sendo mais sensato do que ele, então é pedir ao Senhor que o Espírito Santo se encarregue disso. Agora deixa ele tomar as decisões finais de certas coisas que é de competência da casa, dos problemas, das coisas. Terceiro ponto, construindo uma relação sólida, profunda, abençoada. Para ter a bênção de Deus, em primeiro lugar, eu tenho que começar certo. Se eu não comecei certo, há jeito para mim? Mas eu preciso entrar no jeito certo. Como diz, caminhar de maneira certa. Pedir a misericórdia do Senhor nosso Deus. Como diz, para construir uma relação sólida, uma vida conjugal sólida, em primeiro lugar, o homem ele deve ser cheio da presença do Senhor, forte em virtudes. Sim, em virtudes. A virtude de saber compreender uma mulher. A virtude de entender, olhar assim, saber o que é que a esposa dele está se passando ou precisando. A virtude de ter o discernimento de certas coisas dado por Deus. Isso é uma grande virtude. Porque a parte masculina é bem racional. E às vezes tem um pavio muito curto. É assim. Tem que ser um homem de bom caráter, sim. Fez uma conta, paga. Como diz, fazer as compras da casa, da mulher, dos filhos. Dar um dinheiro para a mulher. Como diz, ter responsabilidade com a casa, com a família. Ser provedor, protetor. Saber o seu papel. Ser um homem de fé. Isso é muito importante, ser um homem de fé no Senhor Jesus. Porque pode até levar uma vida simples, mas se tiver a graça de Deus na vida, tem uma vida abençoada. A mulher, o que é que deve fazer? Aí tá lá mais descrição para nós. Em Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Lá no livro de Tito, diz assim: as mulheres idosas, ou da meia-idade, ou que já são casadas e vai aconselhar nubentes, também pode ser, semelhantemente que sejam sérias no seu modo de viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, como diz, a nenhum vinho, mestras no bem, PhD no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Por isso que eu falo o nome dona, porque esse é o nome que nós temos, dona de casa. Sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra do Senhor Deus não seja blasfemada. Então, se é uma mulher prudente,
não ser uma mulher, como diz, que se viste de forma escandalosa, assim, que desperta a sensualidade em outras e depois vem se fazer de vítima. Não, você deu brecha. Não ser uma mulher que vive tendo amizade masculina. Mulher não tem amizade, como diz, masculina. E homem não deve ter amizade feminina. Ter uma irmã de sangue ou irmão de sangue, olhe lá! Por quê? Porque às vezes não gosta do seu cônjuge. E pode lhe influenciar por não gostar do seu cônjuge. Seja homem ou mulher. Então, essa é a base. Casamento, todos têm suas experiências. Agora, aquela que prevalece e o marido convertido, essa dona tem um calibre dado por Deus, como diz, de ter suportado muita coisa, aprendido muita coisa, como diz, ser moldada por muita coisa, como diz, essa dona, ela tem calibre para ensinar. Então, que o Senhor ajude a todos nós, as famílias, aos esposos, as esposas, os filhos, ao povo em geral, enfim, a juventude, os jovens que devem se prestar atenção, aconselhar, orar, mostrar o que é certo. E não só mostrar o que é certo ou errado, mas mostrar as consequências caso faça uma escolha. Orar, tratar bem, com respeito. Todo cidadão de bem acha bom essas coisas. Então, que o Senhor nos ajude. E eu concluo dizendo assim, que eu desconheço qualquer que seja o problema, seja na vida conjugal, seja de saúde, seja o que for, que para Deus não tenha jeito, porque para o Senhor tem jeito. Agora, cabe nós seres humanos também fazer a nossa parte. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.